Olá, meu nome é Wesley, eu faço parte do projeto Emplagel da UFPE. Estamos aqui no bairro do Buro de Baixo para fazer a gravação de mais um vídeo e hoje nós vamos falar um pouco sobre comunicação de área de risco. Quer saber mais sobre isso? Então deixe o seu gostei no vídeo, compartilhe o vídeo para outras pessoas que você conhece, acesse as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso canal. Siga a gente também no TikTok e no Spotify, @Emplagel, e agora roda a vinheta. Para esse vídeo de hoje, convidamos aqui o Igor de Oliveira, que foi ex-diretor da Mapgel Júnior, empresa que trabalha com mapeamento da Universidade Federal de Pernambuco, e também é geógrafo na área e desenvolve um trabalho de pesquisa e de comunicação de área de risco dentro das comunidades aqui do Recife, região metropolitana. E ele já é um especialista nessa área de mapeamento e gostaria de saber dele qual a importância que ele vê desse mapeamento em área de risco e falar das suas experiências dentro dessas áreas. Falar sobre mapeamento de risco é algo muito importante, porque se a gente for depender dos órgãos públicos ou os órgãos responsáveis por isso, se demora muito para produzir isso. Então a academia ela vem como um auxílio, uma ferramenta de fornecer esse subsídio, né, de gerar esses mapas de risco para que seja identificado essas áreas, né? E aí sobre a importância, eu acho que, sobre minha experiência na verdade, recentemente eu estou fazendo um segundo PIBIC, onde eu trabalho com modelos matemáticos previsivos aos processos de escorregamento. E aí, junto com o professor Fabrício, a gente identificou algumas encostas que naturalmente já eram suscetíveis à deflagração do processo. E aí, nesse último evento que a gente teve aqui na região metropolitana, né, essa onda de leste, nós tivemos algumas deflagrações. E aí, esses pontos, os quais identificamos como com alta instabilidade, teve escorregamento, inclusive até com vítimas. Então, se você fornece esse produto para os órgãos públicos e eles agem, é possível salvar vidas com esses mapeamentos. As áreas de risco são áreas caracterizadas como áreas que não se pode construir casas ou instalações, pois elas estão muito expostas a desastres naturais, como enchentes, inundações e escorregamentos. Nos últimos 10 anos, essas áreas vêm crescendo bastante. Alguns exemplos de área de risco são as áreas que estão situadas sobre encosta de morro ou à beira de rios. Existem duas principais maneiras para reduzir os desastres. A primeira seria as medidas estruturais, que envolvem obras de engenharia. Elas atuam na ocorrência de enchentes e inundações, fazendo a manutenção do sistema fluvial. Já as medidas não estruturais têm envolvimento com planejamento urbano e também o envolvimento com a convivência da população com os desastres. Em geral, a primeira opção, que são as medidas estruturais, demandam muito tempo, muita verba e o seu resultado final não é tão propício. Já a segunda opção, que seriam as medidas não estruturais, demandam pouco investimento em verba e pouco investimento em mão de obra e o seu resultado final acaba sendo muito favorável. A gente gostaria de saber qual a importância dessas informações que você encontra esses dados para exatamente esses órgãos, né, ter uma ação de mitigação nessas áreas de risco. É exatamente isso que eu falei. Se esses órgãos forem pagar por esse projeto, se eles forem correr atrás de realizar um mapeamento, né, vamos falar numa escala de região metropolitana do Recife, mapear esses pontos, pagar para que haja esse mapeamento, vai ser algo muito demorado. Então, por exemplo, o Emplagel ele vai ter artigos de trabalhos, pesquisas que foram feitas para a região de Camaragibe, para a região de Jabotão dos Guararapes, para Olinda, para o Recife, que já são materiais prontos, né, que são entregues a eles, então assim, eles não vão ter custo para isso. É só realmente analisar esses mapeamentos que foram feitos. Então, na sua visão, certo, complementando isso aí, o objetivo maior, além de mitigar essas áreas, seria mais uma ação assim, imediática da ação, ao invés de esperar que esses fenômenos aconteçam? Olha, eu acredito que ninguém mora em área de risco porque quer. E aí a gente vai ter uma questão que é ligada ao risco à vulnerabilidade social. Então, existem áreas que são suscetíveis que ocorram um processo. O que deveria ocorrer era um planejamento urbano que fosse preventivo. Então, existirão locais, né? A gente vai ver cabeceira de drenagem que vai estar sendo ocupada,
encostas côncavas que vão estar sendo ocupadas, processo de corte, aterro, que não é tido nenhum tipo de supervisão pública, que poderia evitar que essas ocupações ocorressem, né? E evitar que haja tragédias que eu diria que são anunciadas. O mapeamento de área de risco tem como função principal oferecer uma contribuição à Defesa Civil e à Prefeitura para a manutenção e gerenciamento das áreas de risco, que estão sendo afetadas por escorregamentos. Normalmente essas áreas são localizadas em áreas urbanas. São vários os fatores que colaboram para tanto a ocorrência quanto a magnitude dos acidentes. Alguns exemplos são a remoção da vegetação, a densidade populacional, a fragilidade das moradias, a falta de sistema de drenagem e também a execução de cortes e aterros estáveis. A deposição de lixo também consta como um dos exemplos que podem ser citados. Qual a necessidade deste tipo de trabalho de mapeamento, não só aqui no Recife, como na região metropolitana? Mas tem um paradoxo, né, quando a gente trata desses fenômenos que é natural, a gente geralmente não culpa a chuva, né? Quando vocês trazem esse dado para a gente, aí qual seria a visão dessa importância, dessa necessidade de ter esse controle aí de mapeamento junto com vocês da equipe do Empragel e estar nessas áreas e trazer esses dados para esses documentos que a gente acabou de citar? Eu diria que a necessidade ela é imediata, não é algo novo, os escorregamentos sempre aconteceram, é claro que com questões antrópicas isso se potencializa, então esse mapeamento ele é emergencial, é lidar com um problema que certamente no ano que vem a gente vai ter a chuva como um dos agentes deflagradores. A chuva ela não é o principal agente, mas ela é um dos agentes. Então, ano que vem, vamos ter mais chuvas no período chuvoso aqui na região metropolitana, iremos ter mais escorregamentos, iremos ter mais inundação. Então, é algo que é emergencial, é algo que sempre foi e sempre vai ser emergencial. Enquanto for negligenciado essas áreas e esses mapeamentos, infelizmente, tragédias como essa poderão acontecer, até tragédias maiores. O diagnóstico de risco é responsável por descrever quais são os processos ambientais que podem causar danos à população, à infraestrutura ou às edificações. Ele também deve estabelecer uma gradação para poder estimar o número de pessoas ou edificações que estão sendo potencialmente ameaçadas. O mapeamento da área de risco é feito através do trabalho de campo, onde são avaliadas as possibilidades das ocorrências de desastres. Também é avaliado a vulnerabilidade social daquele local. Também consequências sociais e econômicas caso ocorra determinado processo destrutivo. O mapeamento da área de risco é feito em 3 fases: a identificação, a análise dos riscos e a delimitação da área do risco. Na prática, como é que funciona assim o processo de mapeamento quando vocês abordam a área de risco? No mapeamento de risco a gente vai ter etapas a seguir, né? A gente vai fazer primeiro o mapeamento digital, onde a gente vai utilizar do modelo digital do terreno para poder ver essas áreas que vão ter uma declividade maior, né? Depois a gente vai para um trabalho de delimitação dessas áreas por meio dos arruamentos, então um padrão que é uma proposta do IPT, onde a gente vai delimitar essas áreas pelos arruamentos, e depois a gente vai fazer um trabalho de campo para poder identificar essas características que vão potencializar o risco. Então a gente vai ter o risco natural, né, a suscetibilidade, a gente vai ter também o risco que ele é potencializado por ações antrópicas. Então a gente vai ver, encontrar água servida, jogar lixo na encosta, a gente vai ver também, identificar inclinações, embarrigamentos de muro, árvores inclinadas, né? Dentro da residência a gente pode encontrar fissuras na parede. Então todos esses padrões que a gente vai analisar em campo, é com eles que a gente vai poder classificar o risco daquele local. Então aquele setor ele vai receber uma classificação de risco baixa, alta, muito alta, né? Tem aquele padrão R1, R2, R3, R4. Então é toda uma composição para poder identificar qual é o nível de risco ali. É importante ressaltar que o mapeamento da área de risco ajuda a identificar qual medida deve ser tomada, tanto ela estrutural ou não estrutural, de caráter geral, como, por exemplo, a implementação do sistema de drenagem. Bom, pessoal, foi um prazer aqui estar comigo, Igor. A gente agradece aqui do projeto Empragel a colaboração que você trouxe aqui para a gente com essas informações riquíssimas, né? A respeito de um tema que é tão
debatido na sociedade, são fenômenos que acontecem, né? Então essa informação que você traz aqui para a gente até mitiga algumas ações, né? Que acontecem em campo e também traz informações até para os jovens, para que eles possam intervir a tempo com essas informações que o grupo Pesquisa do Empragel faz nessa vida de campo, né? Então aqui a gente fica muito grato pelas suas colaborações, né, e essa informação que você trouxe aqui para o nosso vídeo de hoje. Tá? Alfredo, eu que agradeço o convite, eu acho que é importantíssimo esse trabalho que o Comunicação de Área de Risco tem feito, porque é a essência do que é um projeto de extensão. É você levar o conhecimento da universidade, da academia para a sociedade. Então, eu fico muito feliz de poder estar compartilhando um pouquinho da minha pesquisa, um pouquinho do que eu trabalho com um projeto que é tão importante. Muito obrigado mais uma vez. Vocês que estão aqui, sigam, e antes de acabar o vídeo, vai lá e deixa seu like, siga em nossas redes sociais, como Spotify, Instagram, todos @Empragel.